11 horas e 44 minutos, a gente volta agora com o CB Mar News. E olha, gente, no dia de ontem eu pude entrevistar aqui no estúdio a presidente da AME, Júlia Nunes, que vem então aí recebendo uma série de denúncias de mulheres contra um médico aqui de Maceió, cirurgião plástico, né? Essas mulheres são mais de 40, já somam mais de 40 mulheres, né? Elas relatam ter sido vítimas de violência por conta de mutilações em procedimentos estéticos que foram realizados com esse médico. A gente vai ver um trechinho da entrevista no dia de ontem. Júlia, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Eu queria primeiro entender, né, para que a gente possa situar quem nos assiste, o que está acontecendo, quais denúncias são essas? Bom dia a todo mundo que está em casa. Realmente, há 3 anos atrás, a gente recebeu a primeira denúncia de um erro médico. Não foi nem pela associação, foi no meu escritório particular. E a gente formalizou um processo civil, acreditando que era somente uma mulher que estaria com problemas decorrentes da cirurgia plástica. E agora, nessa semana, houve uma matéria gigantesca no domingo que trouxe diversas vítimas de erros médicos que procuraram a beleza e acabaram sendo mutiladas. Foi nesse contexto que uma blogueira chamada Letícia postou em suas redes sociais o que tinha acontecido com ela. Ela se queixa da prática de procedimentos que foram realizados, que segundo ela, de forma incorreta, que não teve nenhum tipo de assistência no pós-operatório. O relato dela trouxe uma indignação muito grande para as muitas mulheres que estavam ouvindo e que se identificaram com a história. No direito, a gente chama que houve a mesma prática do modo operandi. A prática era a mesma, a ação era a mesma. E elas se identificaram e descobriram que estavam sendo vítimas. Elas consideram vítimas do mesmo médico. Fizeram um grupo do WhatsApp. Eu fui acionada porque sou advogada de uma delas. Eles encaminharam o procedimento através de outros advogados para a associação, a qual, que por coincidência, eu também sou presidente. Mas a associação AME, ela só trabalha com violência. Então, inicialmente, a gente achava que era um procedimento civil, mas a denúncia dessas meninas era de mutilação. Muitas foram as vítimas que relataram que depois do procedimento médico, ele quis refazer o procedimento para poder consertar. E esse procedimento novo, o segundo e o terceiro, foram feitos sem anestesia, foram feitos em consultório particular, que elas sentiram bastante dor, que algumas coisas outros médicos aconselhavam que não era o correto, como, por exemplo, suturar em cima de uma inflamação, de uma necrose. E isso fez com que abrisse também. Então, hoje, para lhe atualizar, a gente acabou de sair do escritório, nós estamos com mais de 45 mulheres relatando esse mesmo problema. Todas elas com o mesmo médico. A gente está formalizando. Procuramos as autoridades, a Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito policial para cada mulher que formalizar sua denúncia. Estivemos em reunião hoje com a OAB, existe uma comissão específica lá, o presidente esteve conosco, que é de Direito de Saúde, para tratar e ver, porque muitos processos estão parados por falta de perícia médica. A gente sabe que nosso estado é um estado muito pequeno, então é difícil encontrar um perito médico que não tenha vínculo com esse médico que é renomado e conhecido aqui em Alagoas. Então, a gente está, inclusive, trazendo um perito de São Paulo para que ele analise e que a gente possa ter provas, não só do que elas estão alegando, porque elas relatam, tem fotos sobre o ocorrido, elas contam tanto o sofrimento durante o procedimento como pós, elas contam que assinaram documentos e a autorização de cirurgias que elas não tinham requerido na sala de cirurgia lá. Muitas que utilizam óculos nem puderam ter a oportunidade de ler o termo ou até mesmo na agilidade. Então, são muitas denúncias de diversos procedimentos realizados, segundo elas, de forma ilegal, que trouxeram danos físicos severos e emocionais.
Pois é, né, gente? Olha, inquérito civil já foi instaurado e a gente vai, então, acompanhando como vai ficar esse caso. Mas a gente tem dados aqui para vocês. Diariamente, a Justiça Brasileira recebe cerca de 100 processos por erro médico, segundo dados do Superior Tribunal de Justiça. O número coloca o país em segundo lugar no ranking mundial de ações judiciais contra profissionais de saúde, atrás apenas dos Estados Unidos. Além da ação que busca o pagamento de indenização, é possível mover uma ação de produção antecipada de provas que pode constatar se houve ou não erro médico. E em alguns casos, gente, mais graves, pode envolver até mesmo o pagamento de pensão mensal vitalícia se a lesão causada provocou morte ou a diminuição da capacidade de trabalho da pessoa. De um lado, a gente tem a questão das possíveis vítimas, nesse caso em específico aqui no nosso estado, e do outro lado, a questão do médico também. É por isso que agora, no nosso quadro Momento Seguro, a gente vai falar sobre a responsabilidade civil médica. Recebendo já aqui no nosso estúdio Jaildo, muito obrigada, Jaildo, mais uma vez pela tua participação. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa responsabilidade civil médica e o quanto que ela é importante também para casos como esse, né, para garantir, então, a estabilidade e a segurança do médico. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Bom, a primeira coisa que assusta é o número de ações que vem crescendo. Você acabou de falar que é uma média de 100 ações por dia e o nosso país só perde agora para os Estados Unidos, né? E a gente vem observando que realmente está tendo esse crescimento. E além de assustador, a gente sabe que o médico ele passa aí pelo menos 6 anos estudando para que ele possa ter a habilidade necessária para aquele tipo de situação, né? Para aquele tipo de diagnóstico, a situação que ele vai, a especialidade dele. E quando a gente fala nesse tipo de situação, a gente vê uma outra situação que poucos médicos, um número abaixo de 15%, tem seguro de responsabilidade civil. Quando a gente fala em seguro de responsabilidade civil, a gente está falando de seguro que dá a cobertura de erros ou omissões, seja pessoa física ou seja o grupo da pessoa jurídica, por exemplo, uma clínica, tá? Então, esse seguro ele visa justamente garantir esse tipo de situação, onde o erro ou a omissão do médico ou a equipe do médico venha a prejudicar algum paciente, tá? Fazendo com que ele venha acioná-lo na justiça. Daí, o seguro ele tem a cobertura, além da indenização em si, eu vou ter umas outras coberturas que eu posso agregar dentro do seguro, tá? E vai ter uma variação de acordo com cada médico que desejar fazer aquela cobertura mais ampla. Jaildo, você passou aí os dados para a gente, é um número ainda muito baixo, né, de médicos que fazem esse tipo de seguro. Existe ainda muito preconceito com esse seguro por parte dos médicos? Por exemplo, a gente, em determinadas profissões, todo mundo é passível de erros, né? Infelizmente, a gente nem sempre acerta. Eu, como jornalista, também nem sempre acerto. Você, provavelmente, também nem sempre acerta como corretor de seguros. Mas quando a gente fala sobre erro médico, ele lida com a vida, é um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Seria por isso? E na realidade, quando a gente observa, você fez um quadro aí de algumas profissões, inclusive o corretor de seguros, ele tem a obrigação de ter esse tipo de seguro, até como corretor de seguros, que também ele pode errar, né? O médico, eu acredito também que ele deve ter essa consciência. Eu não sei se por uma questão de cultura ou uma questão tipo, eu vou ter esse seguro, eu vou dar aquele alerta para o meu cliente, tá? Então, assim, a gente tem algumas situações onde o médico pode estar nesse tipo de sentido preocupado com isso, tá? Mas o seguro ele pode ser feito com o corretor de seguros, o seguro ele pode estar ali para justamente arcar com esse tipo de situação. E, se você for verificar, não precisa ninguém estar sabendo que ele tem seguro, tá? Então, às vezes eu penso que a preocupação maior dos médicos é isso, eu vou ter esse tipo de seguro, se o cliente souber que eu tenho e tal. Tá, mas eu, como corretor de seguro, eu tenho o meu seguro de responsabilidade civil, tá? Como profissional, errar é humano, a gente não pode permanecer no erro, tá? Então, a gente tem que procurar sempre o melhor para que a gente possa oferecer para os clientes, no caso, os pacientes,
a melhor tratamento possível e dar aquela garantia que, no caso do erro, eu tenho ali uma cobertura que garante aquele tipo de situação. É obrigatório esse tipo de seguro, Diego? Não, ainda não é obrigatório, tá? Se conversa algumas situações para tentar ser obrigatório, mas eu não sei até que ponto está, tá? Mas o ideal é que o médico ele sempre procure ter esse entendimento desse tipo de seguro. Né? Ele tem esse tipo de conhecimento, é um seguro que a gente está aí praticamente há 10 anos, Orlando, no mercado. Em outros países é uma coisa muito prática de você fazer, você procura o corretor e faz, você tem aquele seguro. Agora, no Brasil, não entendo por que tanta resistência para fazer um seguro desse. Pois é. Quais são as condições, então, dessa cobertura? Bom, a primeira cobertura que ele vai incluir é justamente a questão da garantia de erro médico, tá? Então, ele vai escolher um valor ali para garantir justamente aquele tipo de cobertura. As demais coberturas eu posso incluir, inclusive uma situação que ocorreu agora, que ela falou, do perito. Tá? Então, eu posso ter o pagamento do perito, eu posso ter a cobertura de erro médico, eu posso ter outras coberturas agregadas, inclusive pagamento de custas de honorários advocatícios. Então, dentro do produto do RC médico, eu tenho várias coberturas que vão adequar a necessidade de cada médico ou de cada clínica ou de cada hospital. Né? Porque quando a gente fala, não é só no médico, mas a equipe médica, o hospital em si, a clínica também deve ter esse tipo de seguro. Jair, ainda é pequeno o número de médicos que fazem esse seguro aqui no Brasil, mas é um tipo de seguro também que tem ganhado, de certa forma, uma popularidade. O que foi que motivou essa popularidade aqui no Brasil? Olha, quando a gente fala em seguro RC, de uma certa forma, ele tem esse crescimento porque como é um seguro de responsabilidade civil, ele está crescendo em outras profissões. Então, o próprio corretor de seguro, o contador, o advogado. Então, profissões que precisam ter esse tipo de seguro, justamente por uma questão de erro ou omissão que venha a ocorrer. O médico, por ser um percentual pequeno, e como a gente já falou, acredito por uma questão de cultura, ele ainda não se atentou para esse tipo de garantia, que vale a pena ter. Tá? Mas a popularidade desse produto, ela tem crescido por conta de outras profissões que estão buscando também esse tipo de seguro. Pois é, seguro de responsabilidade civil, eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre os benefícios desse tipo de seguro. Orlando, o principal benefício é aquela garantia que ele não vai arcar com o prejuízo, ou seja, não vai precisar vender os bens, os automóveis, casas para poder arcar com esse prejuízo. Hoje, quando a gente vê os custos processuais são altos, hoje a primeira entrevista que você refez agora, retransmitiu agora, ela fala em algumas situações. A gente falou aí também no começo de algumas situações que podem ocorrer com o médico, com esse pagamento de imediato, inclusive como pensão vitalícia no caso de morte. Né? Então, ele seguro engloba justamente isso. Primeiro, a garantia da proteção do patrimônio dele, que ele não vai precisar arcar com tirar ou vender o patrimônio. Segundo, eu tenho aquele capital que eu posso fazer aquele pagamento. Inclusive, se for gerado o processo, eu posso apresentar a pólice como garantia para o juizado. Tá? O custo do honorário dos advogados também. A questão da perícia, também uma perícia à parte eu posso ter, inclusive o deslocamento do advogado, caso seja necessário. O advogado, por exemplo, precisar ir para um outro estado para fazer a defesa do cliente, também pode estar incluso nesse tipo de seguro. Então, são diversos benefícios dentro de uma apólice de seguro que vai depender muito do perfil de cada médico, do perfil de cada profissional, tá? Ou da clínica ou do hospital. É um seguro caro de ser contratado? Olha, se comparando com a tranquilidade que você vai ter em não ter aborrecimento, não. Né? Porque a companhia ela faz hoje uma análise em cima do perfil do médico. Tá? Então, algum questionamento com o médico, se ele já teve alguma ação judicial, se não teve, qual é o capital que ele vai ter a garantia, tá? Ele vai contratar. Então, tudo isso vai depender do que o médico vai
aplicar ali na pólice, vai escolher ali na pólice. Mas, lógico, comparando a tranquilidade que ele vai ter, não é um seguro caro. Muito bem, então. Encerrando o tema de hoje, para a semana que vem a gente fala sobre seguro, como usar a previdência privada para ter desconto no imposto de renda, né? Pois é, o leão está chegando aí, querendo morder o bolso de todo mundo, e aí você tem a oportunidade de entender como diminuir essa mordida com a previdência privada para a semana aqui na TV Mar. Um abraço para todos e bom feriado. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Obrigada, Jair, pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente vai encerrando, né, gente, a TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia, obrigada pela tua companhia ao longo de toda essa semana. Amanhã é feriado, mas na segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá, vamos subir as letrinhas? Sobe as letrinhas.